Senhor Jesus. Amém, irmãos? Alegrai-vos no Senhor. Nessa manhã quem está alegre, irmãos? Senhor Jesus. Mas nós temos alegria no Espírito, irmãos. Na presença do Senhor Jesus. Por isso que nós invocamos, ó Senhor Jesus. Quando nós invocamos, nosso coração se enche de paz, de alegria, de satisfação. É tudo o que nós buscamos, não é, irmãos? Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que nessa manhã o Senhor possa falar conosco, né? Que todos nós possamos abrir o nosso coração. Porque o Senhor sempre tem muito para falar. Mas isso também, Ele tem. Mas o quanto nós recebemos, depende de quanto nós abrimos o nosso coração para Ele. De quanto nós nos esvaziamos diante da Sua presença. De quanto nós deixamos as coisas que nós pensamos de lado para ouvir a voz do Senhor. Senhor Jesus. Que nessa manhã o Senhor possa nos suprir, amém? Senhor Jesus. Irmãos, eu vou começar a primeira parte, o irmão André vai continuar a palavra da semana. Senhor Jesus. E segunda-feira, ele começa falando de Filipenses 2, a partir do versículo 19. Filipenses 2, 19. 2, 19, né? Amém, 2, 19. Todos acharam? Vamos ler junto, irmãos? Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Amém. Senhor Jesus, essa semana, irmãos, ele toca vários pontos, né? E o primeiro ponto que a mensagem vem falar é sobre o caráter do servo de Deus. Amém? E aqui, irmãos, a gente vê o exemplo de Timóteo. Quem conhece a história de Timóteo? Todos nós conhecemos, né? Senhor Jesus, Timóteo, irmãos, ele era um jovem muito usado pelo Senhor, em quem Paulo confiava, não é verdade? Em várias de suas epístolas, Timóteo é mencionado, ou estando do lado de Paulo escrevendo as cartas, ou ele sendo enviado às cidades justamente para levar essa palavra para as igrejas. Senhor Jesus. Mas, irmãos, por que Timóteo era enviado e Paulo confiava tanto, e era um cooperador que Paulo tanto amava e confiava? Senhor Jesus. Aqui fala, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então, Paulo estava enviando Timóteo à igreja em Filipos. Continua no 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Versículo 20. 2, versículo 20, Filipenses. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Amém? A gente viu aqui, irmãos, igual sentimento. O que quer dizer igual sentimento? A mesma alma, né? Aqui no Alimento Diário, na página 126, fala, igual sentimento, né, quer dizer em isopsique em grego, que quer dizer mesma alma. Senhor Jesus. Mesma alma é diferente de mesmo espírito, né? Irmãos, uma ilustração bem simples, né? Quando nós estamos na reunião, desfrutando o Senhor Jesus, pegando fogo, nós somos um, desfrutamos, mas quando às vezes nós vamos para a nossa casa, ou até mesmo saindo da reunião, às vezes nos pegamos, não sei, murmurando, falando mal de um irmão, ou simplesmente comentando a vida do irmão. Não é verdade, irmãos? Quando nós estamos no Espírito, cheios do Espírito, nós somos um de fato. Mas a nossa alma é diferente. Então, quando nós saímos do Espírito, aí nós não somos um de alma. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo fala que Timóteo e ele tinham a mesma alma. Tinham o mesmo sentimento. Senhor Jesus. Irmãos, na sexta-feira nós tivemos a presença, eu posso dizer ilustre, porque é muito difícil ter o irmão Pedro, né, nas reuniões de Pinheiros hoje, porque ele viaja muito, né?
E sexta-feira ele esteve lá conosco na leitura do livro. E ele falou uma coisa que muito me ajudou e eu fui muito iluminado. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o velho homem e o novo homem, existem esses dois, não é verdade? E ele falou o seguinte: hoje, você pode escolher em qual você quer viver. Mas às vezes a gente pensa, irmãos, é tão difícil viver no novo homem, não é verdade? Mas olha o exemplo que ele deu, irmãos. Aqui está o velho homem e aqui está o novo homem. E nós temos a seta, a chave que liga o velho homem do novo homem. Irmãos, a mente colocada na carne dá para morte. O velho homem, a morte. A mente colocada no espírito dá para vida e paz. Amém? Ou seja, a nossa mente, você estar no velho homem ou no novo homem depende de onde você coloca sua mente, os seus pensamentos. Senhor Jesus, então no dia a dia, quando eu acordo, agora uma situação prática, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu coloco a minha mente, os meus pensamentos, nas coisas da terra, ou eu coloco nas coisas lá do alto? É bem simples, eu pego o celular, claro, eu tenho que pegar para desligar o despertador, né? Mas depois que eu desligo o despertador, eu vou ver o WhatsApp, eu vou ver qualquer outra coisa, ou eu lembro de invocar o Senhor? Não é independente do que você faça, irmãos, mas o Senhor quer nos iluminar, que a gente possa colocar a nossa mente no novo homem. Quando a gente acorda, durante o nosso dia, quando nós invocamos Senhor Jesus, o que você está fazendo? Colocando a sua mente no novo homem. Aí quando você esquece disso e começa a reclamar, a criticar, ou simplesmente a viver a sua vida, quem você está alimentando? O velho homem. Irmãos, e ele falou ainda, quem mais você alimenta é aquele que vai ser mais forte na sua vida. Ó Senhor Jesus! Então durante o nosso dia, irmãos, possamos ler a palavra. Quando você vai à palavra, irmãos, o que você está fazendo? Você está colocando a sua mente no novo homem. Você está colocando a sua mente no Espírito. Quando você invoca o Senhor, você está colocando a sua mente no Espírito. Quando você vai para as reuniões e desfruta do Senhor, você está colocando a sua mente no Espírito. E é isso que vai transformar a sua vida, irmãos. Ó Senhor Jesus! Então realmente, irmãos, está conosco também. Porque o Senhor fez tudo, Ele preparou o novo homem. Ó Senhor, e esse novo homem vive dentro de nós. Dentro do nosso espírito. Senhor Jesus. Irmão, quando nossa vida, a gente vai vivendo mais nesse novo homem, deixando mais esse velho homem, o que acontece? A vida de Deus, ela cresce em nós. E quando ela cresce em nós, ela não se limita ao nosso espírito, irmãos. Ela transborda para a nossa alma. Essa é a obra completa de Deus, irmãos. O Senhor não quer ficar limitado no seu espírito, Ele quer transbordar para a sua alma. Senhor Jesus, Ele quer transformar os seus pensamentos, a sua mente, a sua emoção com Cristo, com Ele mesmo. Senhor Jesus, por que Timóteo era um em alma com Paulo? Porque o Senhor tinha trabalhado na sua alma. Cristo estava cheio, sendo totalmente pleno, não totalmente, estava crescendo na vida de Timóteo. Senhor Jesus, e somente no Senhor, com a nossa alma, com o mesmo pensamento do Senhor, nós podemos ser um, irmãos, de fato. Ó Senhor Jesus. Mas o mais importante, irmãos, não é ficar, eu não sou um em alma com os irmãos. Isso não é importante. O importante é você querer avançar. O importante é nós, irmãos, queremos progredir. Essa vida crescer em nós estamos cada dia mais sendo unânimes, irmãos. Um de alma. Um no Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo está crescendo dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Que obra maravilhosa, irmãos. E ele fala aqui, porque de ninguém tenho de igual sentimento. E a gente está falando que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então nós, irmãos, que servimos ao Senhor, isso inclui todos nós, irmãos, nós temos que buscar esse crescimento, né, no Senhor, e também servir o Senhor sinceramente. Ó Senhor Jesus,
O nosso serviço nunca pode ser por interesse ou por qualquer outro motivo que não seja agradar ao Senhor e para edificar o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, o Senhor honra esse tipo de coração, irmãos. Senhor Jesus. Então, e aí continuando aqui, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Senhor Jesus, continuando, e conheceis, ainda falando de Timóteo aqui, no 2:22, e conheceis o seu caráter provado. Ó Senhor Jesus, quem conheceu a história de Timóteo sabe que Timóteo foi, vamos colocar assim, entre aspas, colocado no fogo, né, irmãos? Ele foi enviado para a igreja, ele foi enviado para várias igrejas, mas a igreja em Éfeso era uma igreja que estava bastante complicada, né? A fim de ele realmente adoecer, né? Ó Senhor Jesus, se sentir oprimido, né? O Senhor, mesmo assim, trabalhou na vida de Timóteo. E Timóteo perseverou, irmãos. É isso que é mais importante. Quando a gente persevera, o Senhor tem caminho em nós. A gente não desiste na primeira situação, a gente prossegue e o Senhor tem caminho. É sempre importante prosseguir positivamente. Senhor Jesus, com certeza Timóteo ficou desesperado naquela situação, né? Os grandes da igreja em Éfeso contra um jovem, né? Tá certo que ele foi indicado por Paulo, mas ele era um jovem. Mas ele era um jovem cheio do Espírito, irmãos. Cheio do Senhor. E quando o Senhor quer usar, Ele usa mesmo sendo um jovem. Mas Ele usa, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então o seu caráter realmente ele foi provado, irmãos. Senhor, porque meio a várias situações, não só na igreja em Éfeso, o Senhor provou Timóteo e Timóteo avançou, irmãos. Então realmente ele passou pela provação e ele cresceu um pouco mais no Senhor. Irmãos, em 1 Coríntios 4,17, acho que os irmãos vão pôr no telão. 1 Coríntios 4,17. Ali, ó. Vamos ler juntos, irmãos? Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte ensino em cada igreja. Olha só, irmãos, ele sempre me fala a Timóteo como filho amado, e aqui fiel no Senhor. Quando nós passamos pelas provações, irmãos, quando nós somos provados e avançamos, o Senhor vai realmente constatando que nós somos fiéis ao Senhor, amém? Senhor Jesus, que realmente o Senhor, quando Ele cresce em nós, Ele pode ir confiando mais em nós, né? No serviço ao Senhor, no serviço à igreja, Ele não pode confiar no homem, mas quando a vida de Deus cresce em nós, Ele começa a nos usar mais. Ó Senhor Jesus, nós podemos ser mais fiéis ao Senhor. Aqui fala, fiel ao Senhor, né? E aqui, não só isso, irmãos, olha só que rico. Vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Os irmãos atentaram essa parte? Como em cada igreja, em cada parte ensino em cada igreja. Ou seja, o que Timóteo levava para as igrejas? Uma palavra própria, irmãos? O seu próprio sentimento? Ele levava a palavra do apóstolo. A palavra atual, ele estava levando para as igrejas, para que as igrejas, né, pudessem ser edificadas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso mostra que nós, né, temos que ter um sentimento, com os irmãos que o Senhor colocou à nossa frente, e é a palavra que nós estamos ouvindo, é essa palavra que vai nos levar adiante, irmãos. Senhor Jesus, é essa palavra que não nos vai levar a crescer na vida do Senhor. É essa palavra que não vai levar-nos a ser mais unânimes. Por quê? Porque essa palavra está nos levando a crescer em Cristo. Ó Senhor Jesus. Então nós temos que ter um sentimento de unanimidade com os apóstolos, com aqueles que o Senhor colocou à nossa frente, para não levar outra palavra, levar a palavra que o Senhor tem nos dado, ó Senhor Jesus. E apreciar, irmãos, agarrar, comer, desfrutar, amém? E praticar, né, irmãos? Senhor Jesus. Continuando aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus, já falamos do nosso interesse, né? Vamos continuar aqui, irmãos. No versículo, ele também menciona, eu vou mencionar rapidamente, ele menciona Epafrodito, né? E fala no 25, 2:25, Epafrodito, cooperador, companheiro de lutas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, no alimento diário aqui fala que Epafrodito, irmãos, ele até chegou a arriscar a sua própria vida em serviço do Senhor, né? Para suprir as necessidades do apóstolo, amém? Irmãos, por que ele servia o apóstolo? Ele servia uma pessoa? Não, né, irmãos? Quando nós servimos o apóstolo, servimos a igreja, nós estamos servindo o próprio Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aquele que me recebe aqueles pequeninos, a mim mesmo me recebe. Ó Senhor Jesus, quando nós realmente, irmãos, servimos os irmãos, servimos a igreja, servimos o apóstolo, é porque nós realmente temos o coração que nós estamos servindo ao próprio Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, isso nos encoraja, né, irmãos? Continuando aqui, 3:1, que foi o versículo que nós oramos e lemos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Irmãos, você quer uma pessoa que passou por mais tribulação do que o apóstolo Paulo? Não é verdade, irmãos? O que o apóstolo Paulo passou na obra do Senhor, a serviço de Deus, do Deus vivo? Ele passou várias vezes perseguição, perigos de morte, naufrágio, açoite, o que mais? Fome, ele falou fome, prisão, apedrejamento, irmãos. Foi picado por uma cobra. Senhor Jesus, injustiçado, perseguido. Irmãos, Senhor Jesus, que é mais tribulação do que o apóstolo Paulo passou, irmãos. Mas isso é para nos encorajar, irmãos. O Senhor Jesus, Ele nunca vem para nos julgar. Ele sempre vem para nos encorajar. A luz do Senhor, o Senhor vem com luz e não com julgamento. E a luz do Senhor vem para nos encorajar a prosseguir. O julgamento faz você parar e retroceder, já percebeu? Não vai para a reunião não, irmão, se você está em pecado. Você fez isso, você fez aquilo. Isso aí é Satanás, irmãos, na sua mente. Mas o Senhor, Ele te ilumina, irmãos. Ele fala, se arrepende e prossegue. O Senhor Jesus quer ver os seus filhos avançando, amém? Irmãos, aí mesmo em todas essas situações, Paulo se alegrava. Ó Senhor Jesus! Tinha algo mais aí para Paulo se alegrar, não tinha, irmãos? Ele fala que ele confiava na súplica dos santos, na oração dos irmãos e na provisão do Espírito Santo. Irmãos, eu sei que todos os irmãos aqui são irmãos que oram e intercedem uns pelos outros. A gente vê nos grupos, né? Os irmãos realmente intercedem e oram uns pelos outros. Isso nos fortalece, irmãos. Quando nós oramos pela liderança, fortalece a liderança. Senhor, quando nós oramos pelas igrejas, pela localidade, pela obra, fortalece a obra. Senhor Jesus. E não só isso, irmãos, principalmente nós somos aqueles que confiamos na provisão do Espírito Santo. Deus é aquele que nunca vai te deixar desamparado, irmãos. A gente leu aqui, Deus nunca nos desamparou. Ele está conosco, irmãos. Senhor Jesus! Em meio à situação que você está passando, em meio à situação que eu estou passando, e o irmão Pedro uma vez falou, não peça por tribulações, e não fique esperando, a sua vida já é uma tribulação. O seu dia a dia já é uma tribulação. Você mesmo é uma tribulação. Senhor Jesus! Mas o Senhor está nos ensinando a voltar ao Espírito. No Espírito nós temos a provisão do Espírito Santo. E o Senhor nos enche no interior, irmãos. Todas as situações podem estar contrárias ao nosso redor, mas o Senhor é conosco. Senhor Jesus!
Oh, Senhor Jesus. Aí continua aqui, Senhor, a mim não me desgosta. Eu só vou mais esses 2 versículos. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Ó Senhor Jesus, é segurança, irmãos, para vós outros. É segurança para mim, que os irmãos, né, que o Senhor nos fale as mesmas coisas. Irmãos, tantos e tantos anos ouvindo a palavra do Senhor. E se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor perseverou em falar as mesmas coisas. Se hoje você lembra, no seu dia a dia, que você precisa invocar o nome do Senhor Jesus, é porque o Senhor Jesus te lembrou várias vezes. Se você hoje lembra que você precisa negar a vida da alma, é porque o Senhor te lembrou todo dia. Por meio da vida da igreja. Senhor Jesus, não só isso, irmão, se alimentar da vide, comer a vide, não enjoe da vide, irmãos. A vide é vida, é vida, é vida. Quantas vezes nós ouvimos isso? Tomar cuidado com o orgulho. O servo de Deus precisa tomar cuidado com orgulho. Irmãos, todas essas coisas que nós ouvimos no passado, hoje norteiam a nossa vida cristã. É verdade ou não é verdade, irmãos? Norteia o seu dia a dia, irmãos. Senhor Jesus. Então realmente é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. E Mateus também fala. Cadê? Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Ó Senhor Jesus, em Levítico, né, eles mostram o que é um animal limpo, né, diante do Senhor, que tinha casco fendido, né, e não só isso, um animal que ruminava. Não é verdade, irmãos? Ó Senhor Jesus. Irmãos, um cão, eu tenho um exemplo, né, eu não sei, alguns conhecem a Mia. A Mia é um cachorro da família. Ela já está bem velhinha, né? E quando você vai dar um remédio para ela, você enrola no pão assim, o pão não tem muito gosto, né? Mas quando você enrola no pão, você coloca assim, ela come o pão e cospe o remédio. Eu não sei como ela faz isso, eu não consigo. Mas irmãos, aí você pega um pedacinho de manteiga, coloca em cima assim, e o remédio está dentro. Ela vê que você está pondo manteiga, você coloca na boca dela, irmãos, ela faz assim, ó. Ela nem mastiga, irmãos. Não mastiga nenhuma vez. Não sentiu o gosto da manteiga. Ela queria tanto, ela olhou a manteiga, ela sabia que era bom tanto que ela engoliu de uma vez, mas ela nem desfrutou da manteiga. Ela engoliu a manteiga. Ó Senhor Jesus. Animais que ruminam, irmãos, a gente viu nessa semana, que são aqueles que comem a palavra, digerem, vamos supor, na conferência internacional, nós ouvimos essa palavra, né? Irmãos, eu não peguei um oitavo do que foi falado aqui, irmãos. Nós ouvimos essa palavra. Nós estávamos lá. Depois a gente vem em São Paulo, a gente ouve as mensagens em áudio. Ganha mais. No alimento diário, mais luz, irmãos. Hoje nós estamos aqui desfrutando uma palavra que foi falada em fevereiro. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Sabe por quê? Não são, na prática, as mesmas coisas. São palavras sempre novas. A palavra do Senhor é nova, irmãos. Toda vez que nós ruminamos, você vai descobrir algo novo. O Senhor vai te iluminar. E não só isso, Ele vai alimentar o teu espírito. Senhor Jesus! Aí quando você alimenta a primeira vez, aí Ele volta de novo para você retirar mais nutrientes do que tinha daquele mesmo alimento. Em vez daquele alimento entrar direto pela goela, como a Mia fez, o animal que rumina, ele volta ao alimento, ele rumina novamente para extrair, irmãos, o nutriente. Ó Senhor Jesus. Então realmente, irmãos, essa palavra que nós ouvimos, e nós ruminarmos elas, nos traz salvação. Nunca podemos cair no erro, irmãos, de que a palavra está repetitiva. Nós temos que sempre abrir o nosso coração para o Senhor. E o Senhor sempre foi fiel, não foi, irmãos? Ó Senhor Jesus. Nós estamos aqui, não estamos, irmãos? Ó Senhor Jesus. O nosso Senhor é fiel, amém.
Jesus é o Senhor. Aleluia. Que alegria revisar a palavra do Senhor. Alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Ó Senhor Jesus, existem muitas situações na nossa vida que nos impedem de alegrar, mas não há razão para isso. Então Paulo enfatizou muito bem aqui, é no Senhor. Amém? É no Senhor. Não é alegrar pelas circunstâncias alegres que você encontrou, ou circunstâncias, né, que te faz feliz, mas você alegra porque é no Senhor. E quando você se alegra no Senhor, pode estar chovendo canivete, você ainda mantém a alegria. Amém? Isso é alegrai-vos no Senhor. Isso na vida da igreja, uma das características principais na vida da igreja é isso, é alegria. Porque nosso Deus é alegre. Oh Senhor Jesus, eu em mim mesmo não tenho alegria, né? Quando chega no meu dia a dia eu quero explodir, mas nesse momento posso me alegrar ainda no Senhor. Amém? Vamos levar isso para o nosso dia a dia, né? William realmente fez um bom trabalho e eu não tenho mais nada que falar, viu? Falou tudo. Oh Senhor Jesus. Mas queria continuar o que ele falou sobre esse ponto. Eu acho que esse ponto é a chave do alimento diário desta semana. Amém? Amém não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Muitas pessoas, eu conheço muitos irmãos, que não gostam de palavras repetidas. Acha que ouviu, passou e vão para a próxima. Não é assim. Tem regiões, né, não no Brasil, graças ao Senhor, lá uma conferência atrás da outra, mas com temas diferentes. Você acaba de ouvir uma palavra muito rica, daqui a pouco já vem outra palavra rica. Aí tal, você não digere. E você é como cachorro, como Mia, que o William falou, vai engolindo. Oh, Senhor Jesus. Mas hoje quero mostrar para os irmãos a importância de a gente repetir as mesmas palavras. Amém? Aqui disse que eu escreva as mesmas coisas. Na verdade, como o William falou, não são as mesmas coisas quando a gente volta a ouvir outra vez. É nova. Quantas vezes a experiência de vocês, a experiência de mim é, quando eu ouço a primeira vez, já entendi tudo. Mas quando eu volto a segunda vez, puxa, tem pontos que aqui não vi. Aí volta a terceira vez, mais pontos que não vi. Não é assim, irmãos? Então, eu encorajo os irmãos. O Instituto Vida para Todos disponibilizou para nós, o site de mensagens das conferências. Vocês, cada um de vocês se inscreve ali no Instituto da Vida, Instituto Vida para Todos, que recebe gratuitamente, irmãos, essas mensagens. Antigamente, né, quando Pedro sempre fala, antigamente, na nossa geração, na minha e dele, nós éramos do tempo do fita cassete, meu irmão. Quantas vezes, né, eu fui ali no Santa Efigênia, atrás dessas fitas cassete para suprir a editora. Naquela época era a editora que cuidava disso, né? Então, irmãos, era muito difícil, muito complicado e tal, né? É coisa grande, você tem que ter toca-fita, né? Então, mas nós desfrutávamos muito. Parece que quanto mais difícil, mais é gostoso, né? Ó Senhor, hoje está tudo na mão e a gente não dá valor. Irmãos, vamos dar valor à palavra do Senhor. Podemos não dar valor para outras coisas, mas para a palavra de Deus, devemos dar muito valor. Isso vai nos salvar.
Aleluia. Então, ele mencionou Levítico 11, aqui no Levítico 11, 2 e 3, a palavra diz assim: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Quais são as condições para nós comermos o animal limpo? Primeiro, que tenha unhas fendidas, o casco se divide em dois. Segundo, que seja ruminante, que ele rumina. Essas duas condições são importantes, talvez é tudo aqui, é essencial para o povo do Velho Testamento comer. Trazendo isso para nossos dias, o que significa isso? O que significa casco que se divide em dois? Isso quer dizer que tem discernimento. Amém? E segundo ponto, que rumina. Então você vê gado, bois, ovelhas, esses são dentro da classe de animais limpos. Eles comem a grama, comem o pasto, depois eles vão lá, digerem, vão para o primeiro estômago, que é o rumen, segundo que está no alimento diário. Depois eles voltam tudo e com a saliva volta a boca, mastiga para completar a digestão, para que mais mastigados possa extrair mais nutrientes daquilo que ele comeu. Então, irmãos, Deus nos chama de ovelhas. Não somos ovelhas? Somos ovelhas do Senhor, não somos? Então, somos ruminantes. Aleluia! Está feliz? Agora, eu queria ler para vocês a quarta-feira, pode ser não? Semana 8, a quarta-feira, e à medida que eu vou lendo, eu paro talvez para fazer comentários. Está na página 131. Ó Senhor Jesus. Já no versículo do cabeçalho, ele diz assim: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Faculdades exercitadas, para quê? Esse é o ponto. Para discernir, não somente o bem, como também o mal. Sempre, irmãos, na vida cristã, é nos fornecido duas opções. Você tem que fazer escolha todos os dias. Nesse momento, você precisa de discernimento. Amém? Vamos ler. Ruminar para discernir o santo do profano. Inclusive, essa mensagem tem por título fazer diferença entre o santo e o profano. Profano é mundano, profano é do mundo, e o santo é do Senhor. Às vezes a gente mistura, faz uma mistureba danada, não conseguimos discernir o que é do Senhor e o que é do mundo. Por isso precisamos de discernimento. No antigo, já foi visto, né? Visto isso aí. Vamos ver. Não é um parágrafo, num dos primeiro parágrafo, na metade mais ou menos. Para Deus, o animal limpo precisa ter duas características. Por um lado, ter unhas fendidas e casco que se divide em dois. Por outro, ser um animal que rumina. Já falamos sobre isso. O casco se dividir em dois e as unhas fendidas indicam alguém que sabe fazer a separação. Vocês notaram isso?
que sabe fazer separação entre as duas coisas. Dois caminhos, dois tipos de falar. Ou seja, alguém que tem discernimento. Mesmo na vida da igreja, desculpa eu dizer isso com todo respeito, há pessoas que falam negativo. Não é verdade? Falam ou não falam? Aí, nesse momento, não tem irmão responsável toda hora vivendo 24 horas junto de você para te dizer que isso é ruim ou bom. Você precisa ter discernimento. Se aquela palavra dita por aquele certo irmão, não é? Edifica ou destrói. Você precisa fazer essa escolha. Diariamente, nós deparamos com essa escolha. Duas coisas, dois caminhos, dois tipos de falar. Um falar é positivo, é santo, e outro falar é profano. Ou seja, alguém que tem discernimento. Em outras palavras, precisamos ter discernimento para separar as coisas lá do alto das que são aqui da terra. Amém, não? Oh, Senhor Jesus. Eu vou continuar lendo, tá? Nestes tempos finais, cada vez mais é nos necessário ter espírito de discernimento. É verdade, porque o mundo não para de avançar com as suas coisas, com as suas mentiras. E aqui ele tem uma palavra específica para os pais. Fala assim: pais, acordem! Puxa, levou um susto. Pais, acordem! O mundo sempre fez circular entre as crianças e os mais jovens, nos diversos meios de comunicação, muitas ideologias que aparentemente são justas e corretas. Aparentemente. Aí nesse momento, você precisa de espírito de discernimento. Não é verdade? Tudo é bom, tudo... Não tem problema não. Não é assim não, irmãos. Muito tal. Entretanto, nesses últimos tempos, tem usado as escolas, até as escolas mudaram, para divulgar ideias que buscam legitimar as práticas de pecado. Uma mentira falada 100 vezes se torna verdade. Hoje eles usam muito bem a mídia para colocar as mentiras deles e depois se torna uma coisa comum. Aí você acha, é normal. Isso não é normal. Não é verdade? Senhor Jesus. Jovens, agora é a vez dos jovens. Onde estão jovens? Diga bem, jovens. Uma palavra para vocês. Jovens, acordem. Estão acordados? Amém. Um está acordado. Jovens, acordem. Vocês recebem muitas mensagens nas redes sociais e logo as guardam no coração. Cuidado! Eu vou ser dramático aqui, tá? Cuidado! Por trás dessas aparências saudáveis se escondem venenos que podem afastá-los da vida da igreja e do Senhor. É verdade ou não é? Podemos continuar lendo? Isso assusta, mas é necessário. Quantos jovens abandonam o viver da igreja depois de entrar nas universidades? Ao chegarem ali, são levados pelas diversas ideologias, muitas delas baseadas em ideias que buscam promover a paz e a defesa dos seres humanos. Mas por trás disso, você precisa ter discernimento para o que está atrás daquela palavra. Onde estou? Por trás disso, escondem-se
artifícios e arrazoamentos malignos para afastar o homem de Deus. Amém? Terminamos? Não. Agora as irmãs precisam buscar diante do Senhor. Diga vocês, irmãs. Amém. E as irmãs precisam buscar diante do Senhor esse espírito de discernimento, pois são elas que, na maioria das vezes, têm o poder de decidir o que entra ou não em sua casa. Alguma irmã pode ir até Provérbios 14, 1, depois 24, 3? Qualquer um, pode se achar, pode colocar em pé. Rápido. Pouco tá, o tempo é pouco. Ou quer que eu leia para vocês? No espírito em voz alta, amém? Diva e Mônica. Amém, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. E 24, 3. Amém. Com sabedoria se edifica a casa. Amém? Ou não? Sabedoria edifica-se a casa. Amém. Com a inteligência, vamos. Vamos mexer um pouco, né? Vai Senhor Jesus. Com a sabedoria edifica-se a casa. E com a inteligência ela se firma. Amém. Vou continuar, tá? Por trás de tantas novelas. Misericórdia mesmo, tá? Por trás de tantas novelas, com temas tão bonitos, entre aspas, alguns até bíblicos, esconde-se a promoção da sensualidade. Oh, Senhor Jesus, do adultério e do consumo de bebidas alcoólicas e fumo também. Apesar que não está aqui, né? Cuidado, irmãs. Tenham discernimento em sua vida. Agora, os irmãos escaparam, né? Que é nada. Mais uma palavra para os irmãos também. Da mesma forma, os varões da igreja. Quem são os varões da igreja? Amém. Fraco, né? Quem são os varões da igreja? Amém. Também a palavra para nós. Os varões da igreja precisam ter discernimento e ser vigilantes em seu trabalho. O inimigo pode utilizar algo que é legítimo para esfriá-lo em relação às reuniões da igreja. Esfriá-lo em seu amor pelo Senhor e ainda em seu amor por sua esposa. Não vamos permitir que nada profano fora de Deus entre em nosso coração. Toda a igreja repete comigo. Não vamos permitir que nada profano fora de Deus entre em nosso coração. Agora, tem que ter uma maneira, um meio para a gente poder ter esse discernimento. Aqui disse, o caminho, vocês sublinham depois, tá? Essa frase se é cotado em valor, milhões de dólares vale, tá? O caminho para vencer todos esses perigos e adquirir discernimento é ruminar a palavra de Deus. Você sabe o que é ruminar? Aí ele começa a explicar. Um animal ruminante, como gado, ovelha, carneiro, alimenta-se do pasto,
não é? É bom a gente saber desse processo. À medida que come, o alimento é depositado em seu primeiro estômago, chamado rumen. Nessa primeira digestão, ele extrai do alimento os carboidratos necessários para obter energia imediata. Depois o alimento vai para o segundo estômago, onde a saliva, assim junto com a saliva, o alimento retorna para a sua boca, a fim de ser mais bem digerido. Nós, irmãos, figurativamente temos 4 estômagos. Amém? Para o quê? Para digerir a palavra do Senhor. Nessa fase, o animal fica mastigando finamente no descanso. Isso é necessário, irmãos. Mesmo que você não tenha fazendo nada, fica refletindo na palavra do Senhor. Amém? No descanso, várias vezes, até retirar os nutrientes que antes não havia conseguido. O mesmo deve ocorrer conosco em relação à palavra. O mesmo deve ocorrer conosco em relação à palavra e às mensagens que ouvimos na igreja. O irmão, por favor, leia para nós Josué 1:8. Amém? Quem? Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Amém. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Não cesse de falar deste livro da lei. No Testamento é o livro da lei, para nós é a palavra da Bíblia. Antes medita nele dia e noite. O que é meditar dia e noite? É orar, ler. Amém? É refletir. É você estar sempre ruminando essa palavra. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. E vou continuar. Que nós, pais, maridos, esposas, jovens, até crianças, sejamos como esses animais que ruminam, mastigando e digerindo a palavra de Deus, tantas vezes quantas forem necessárias para a absorção completa. Irmãos que não concordam com a direção da igreja, que fala negativo, comentários negativos, eu sugiro, come da palavra. Se alimente da palavra. Isso vai mudar você. Amém? Em vez de ser negativo, se torna uma pessoa positiva. E uma pessoa que dá vida com Senhor Jesus. Isso que nós precisamos na vida da igreja. Se fizermos isso, conseguiremos extrair toda a riqueza da palavra e teremos discernimento, jamais permitido que algo profano entre em nosso coração e nos afaste do nosso Senhor e da igreja. Glória a Deus! Então, está claro então como é importante a gente ruminar a palavra, para quê? Para ter discernimento. Tem mais um versículo, que aqui está no Hebreus 4:12, vou ler para os irmãos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para? Amém, é para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia! Aqui ele também dá um exemplo de Abraão, contar um pouco a história de Abraão, né? É muito bom.
Abraão, quando Deus apareceu a ele, toda vez que Deus aparecia a ele, a fé dele crescia. Amém? Que o Senhor sempre aparece para nós, né? Aliás, nós estamos no Espírito, Ele está no nosso Espírito. Então, toda vez que nós temos comunhão com Ele, nós crescemos em vida. Então, Abraão, naquela época, tão difícil, Deus tinha que aparecer para ele. Tudo bem, mas toda vez que Deus apareceu a ele, então, Deus falava com ele, e ele cria na palavra de Deus, e isso era imputado a ele pela justiça. Então, um dia, Deus falou para ele: Abraão, você vai ter um filho. Eu estou assim, facilitando, simplificando, né? E ele falou: Deus, não pode, eu já tenho idade, não tenho mais idade para ter filhos. A Sara, muito menos, já passou a idade de ter filhos. É impossível. Mas graças ao Senhor que o nosso Deus é Deus dos impossíveis. Aí ele falou para Deus: Deus, será que esse menino criado em casa, o Eliezer Damasceno, será que o Senhor não pode considerar ele como meu filho? Aí resolveria o problema. Deus disse: como é que é? Não é. Filho tem que sair de você, Abraão. Ele ouviu: tem que sair de mim. Aí chegou para Sara: olha só, tem que sair de mim, não posso mais ter filho, tal. Confessaram os dois. Aí a Sara teve genial ideia, né? Porque sabem, pega o Agar, né? Porque o que é importante é que seja seu filho. Mas Deus não falou que é meu filho, né? Então você coabita com a Agar e o filho dela é considerado seu filho. Boa ideia, né? Então, tal. E nasceu Ismael. Ismael até hoje dá problema para Israel. Ismael é difícil. Senhor Jesus, essas brigas que tem lá na faixa de Gaza, né? É tudo por causa de Ismael e mais outros, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, veja, aqui está o que é santo e o que é profano. Isso também para nós é muito importante, essa prática. Ouvimos a palavra de Deus, como Abraão ouviu a palavra de Deus, mas na hora de praticar, Abraão lançou mão do profano. Pegou método profano. Então, irmãos, nós recebemos a palavra de Deus, nós temos que fazer de acordo com a palavra de Deus. Então, ali, Deus passou 13 anos sem falar com Abraão. Imagina o castigo de Abraão. Deus não falou mais com ele de 13 anos. Aí finalmente Deus apareceu a ele e disse: Abraão, sê perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso é El Shaddai. É tudo suficiente. Tudo que você quer, Ele te dá. Ele é Deus dos impossíveis. Ele é Deus que traz a existência do nada. Você vê alguma coisa? Eu não vejo. Ele pode trazer a existência. Ele cria situações do nada. Você crê nesse Deus? Você fica chorando porque sua vida está difícil, Por que não crê no Deus que traz a existência do nada? Em outras palavras, Ele traz a existência das coisas que não existem. Aleluia. Então não precisamos lançar mão de métodos profanos para cumprir o propósito de Deus. Amém? Tem que ser santo e o método também tem que ser santo. Tem que ser do jeito de Deus. Aleluia. Então aí, Abraão então, Deus apareceu outra vez naqueles 3 homens, né, e Deus falou: não é só de Abraão, agora é de Sara. Aí Sara atrás da tenda estava rindo. Esse velho caduco aí, não sabe que já não tem mais condições. 13 anos atrás talvez, mas agora 13 anos depois menos ainda.
É isso mesmo. Deus ressuscita os mortos. Aleluia, para você crer. Às vezes a promessa de Deus demora um pouco, mas chega. É para testar sua paciência. Me lembro, né? Em João, quando fala do Lázaro, quando o Senhor recebeu a notícia da morte, que ele estava bastante enfermo, ele não foi, o Senhor não imediatamente se levantou e foi. Deus, o Senhor, ele esperou 4 dias. Por que esperou 4 dias? Tinha que receber a notícia e já logo ir. Não é verdade? Isso para mostrar que o Senhor tem o seu tempo. Nós não podemos colocar bois na frente dos carros. Não. Como é que é? Carros nas frentes do boi. Eu falei errado, tá? Não é verdade, irmãos? Está demorando muito a promessa de Deus. Então, deixa que eu dou um jeito. Deus não precisa da sua capacidade. Deus não precisa da sua habilidade. Eu sei que aqui tem muitos irmãos hábeis, habilitados, né? Nas suas empresas, nos seus negócios, nas suas coisas, são extremamente talentosos. Mas Deus faz com que tudo isso que você tem, sua capacidade, sua habilidade, passa pela morte. Passando pela morte. Depois em ressurreição, aí sim Deus pode usar. É o processo que o Senhor está fazendo conosco. Amém? Caso o tempo, eu acho que é importante também falar comentar um pouco do alimento diário que está no domingo. Eu particularmente gostei bastante, eu desfrutei muito isso, né? O Pedro realmente teve sabedoria celestial para nos ajudar nesse ponto. Ele diz aqui, o título é Inovar no Ministério de Louvor com Discernimento. Não sei se vocês repararam, depois de quinta-feira, sexta-feira, andar e viver no Espírito para ter discernimento. No sábado, cadê sábados? No sábado, inclusão e inovação com discernimento. No domingo, inovar no Ministério de Louvor com discernimento. Então, como discernimento é importante na vida da igreja. Amém? A igreja, a vida da igreja, não tem alguém para te apontar, faça isso, faça aquilo. Não faça isso, fazer. Você encontra situações que você mesmo tem que decidir. Eu não posso viver 24 horas com você, nem você comigo. Não é verdade? Então nós precisamos ter discernimento. E o discernimento vem pelo ruminar da palavra do Senhor. Aqui ele fala graças ao Senhor, nós temos grupo de apoio nos domingos de manhã. Essa primeira parte de domingo de manhã, nossa reunião, é extremamente importante, irmãos. Quantos anos, né, meu Deus? Nós chegávamos, o Vilmar, não é? Quando chegávamos aqui, irmão, chegava meia dúzia de gatos pingados. E para aquecer essa reunião, né? É que nem aquele calhambeque, que é aqui de manivela, para rodar, para fazer o motor pegar, né? Vamos lá, irmãos, vamos ficar no... Senhor Jesus, Senhor Jesus. Daqui a pouco baixava. Começava de novo, né? Aí, graças ao Senhor, com a inovação e a inclusão, né? Nós temos um grupo de jovens para nos ajudar. Aleluia. Então, aqui fala em Efésios capítulo 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Aonde vão falar entre nós? Na reunião. Não é verdade? Então, aqui é um ambiente de reunião. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aqui, esse versículo de 5:18, fala da necessidade de encher do Espírito.
Mas uma epístola irmã de Efésios, que é Colossenses, no seu versículo 3,16, ele fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, como? Louvando a Deus. Com salmos, repete novamente, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então nós temos duas linhas aqui: encher do Espírito e encher da palavra. Amém? Então esses jovens estão nos ajudando, porque quando chegamos aqui, chegamos tudo muito frio, né? Acabamos de acordar, domingo de manhã, o sono é especialmente pesado. Oh, Senhor Jesus, né? Então, vamos ver. Aqui ele explica que cânticos espirituais tem conteúdo mais simples, né? Depois aprofunda um pouco para hinos, que tem conteúdo intermediário. E mais profundo são salmos. Veja Salmo 119. Quem consegue decorar Salmo 119? Cantar Salmo 119. É um salmo, né? Ó Senhor Jesus. Aí no 1 Coríntios 14, né? Aqui Paulo, 1 Coríntios, eu estou na 2 Coríntios. Senhor Jesus, né? Então ele fala assim: versículo 2. Não, versículo 1. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Profetizar, que é falar na reunião, é mais importante, mais superior que falar em línguas, né? Pois quem fala em línguas não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Mas, irmãos, é necessário, sozinho, nós precisamos ter um desfrute diante do Senhor. Temos ou não temos? Temos necessidade. Então, ele colocou esse como exemplo daquele que fala em língua. Ele fala em língua, ele se edifica a si mesmo. Ele é bom porque ele toca em Deus. Ele, nesse momento de devoção, ele devota totalmente a Deus. Não é verdade? Mas aqui, graças ao Senhor, que ele está sendo ajudado para progredir. Pode começar com esse dom de língua para falar assim, né, na reunião, domingo de manhã, mais ou menos isso, né? Se você não tem desfrute para você, como é que você vai, né, entrar na palavra? Então você vem aqui, você desfruta do Senhor com cânticos espirituais, com algo mais leve, mas uma vez que você entrou no Espírito, aí tem que aumentar a palavra. Amém? Então, aumentando a palavra, como diz, habite ricamente. Aí os hinos vão sendo cada vez mais profundos em termos de significado da palavra do Senhor. Tá bom assim? Eu acho que é isso aí, né? Porque ele diz assim: porque se eu orar em outra língua, versículo 14, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Você precisa da sua mente renovada para habitar ricamente a palavra de Deus. Que farei, pois? Então, com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então aqui tem um gráfico aqui, né? Que de um lado
ele tem o Espírito, e tem cânticos espirituais, hinos e salmos. Aqui está o conteúdo, vai avançando, vai aprofundando uma coisa. Ao mesmo tempo, outro na seta vertical, você vai subindo o Espírito, na medida que sobe o Espírito, vai misturando com a palavra. No fim você vê a seta no meio, olha só a reunião da igreja, é uma progressão, vai subindo, né? Parte da estaca 0 e vai subindo até o equilíbrio da palavra e o Espírito. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Então, é isso aí. E agora? André?